Olá, seja bem-vindo novamente. Na última aula nós falamos sobre as 3 partes do cérebro. Então, recapitulando, só para a gente manter aí a mesma ordem e você entender como você vai aplicar cada parte do seu discurso para você atingir cada parte do cérebro. Então, nós temos o cérebro reptiliano, o límbico e o neocórtex. O cérebro reptiliano está mais relacionado à sobrevivência, à reprodução, à perpetuação da espécie. Então, ele está muito relacionado aí também. Você já deve ter visto aqueles comerciais mais sexy, né? Talvez de jeans, mas que a pessoa não estava usando jeans, ela estava até quase sem roupa. Até o Steve Jobs mesmo fala que o design dele, ele gostava que fosse sexy. Na verdade é para tocar essa parte do cérebro. E o emocional, que é quando você tem aquele apelo emocional, faz com que as pessoas elas vivam uma experiência. A gente fala muito hoje em dia sobre experiência, a gente vai falar sobre como você pode transformar experiências na vida do seu cliente. E também o neocórtex, que é a parte mais fria, a parte mais calculista e a parte do raciocínio lógico. Você pode ter um discurso que conforte todas essas partes. Bem, eu fui lá atrás, em 400 anos antes de Cristo, esse estudo que a gente está falando, um estudo recente, começou em 1960, o mais forte agora é de 1990, que veio começando a aplicar essas técnicas de ressonância magnética, eletrocardiograma e todos os outros aspectos da ciência mesmo, da medicina, aplicado ao marketing. Só que para a gente falar isso, se a gente for lá atrás, em 400 a.C., tinha um filósofo, Aristóteles, que escreveu um livro com 3 volumes que chama A Arte da Retórica. A Arte da Retórica, ela basicamente vai confortar todas essas partes do cérebro. Para você entender o contexto onde foi escrito essa obra, a gente tem que voltar um pouquinho lá nos sofistas. Sofistas eram alguns filósofos que andavam buscando alunos que pudessem pagar pelo conhecimento deles. E eles usavam muito a arte da persuasão, mas eles acabavam deixando de lado um pouco a lógica, e era somente a parte emocional. Platão e Sócrates foram muito incisivos contra essas pessoas. Não gostavam desse tipo de discurso e falavam que somente a lógica, a dialética, que poderia ser um discurso válido para a filosofia. Já veio Aristóteles, que veio depois, percebeu que somente a lógica não era capaz de convencer e engajar as pessoas. Foi então que ele escreveu esse livro, A Arte da Retórica. Ele colocou 3 pilares que determinam como você pode fazer um bom discurso, que isso pode ser aplicado na sua negociação, na sua venda. E quais são esses 3 pilares? O primeiro pilar, ethos. Ethos, não etios. Ethos, com TH. Ethos, na verdade, é o primeiro que vai conversar com o seu cérebro reptiliano. Ele vai falar com a sua parte que está mais ligada à decisão de fugir ou ficar ou lutar. Ele vai falar com a autoridade. Então, tudo que você traz autoridade ou alguma coisa que traga alguma referência sua é o discurso ethos. Então, o ethos ele tem que estar principalmente no começo da sua abordagem. Fizeram um estudo com as pessoas que faziam porta a porta nos anos 60 nos Estados Unidos. Era muito comum, né, os vendedores saírem de porta a porta, batendo e oferecendo sabão em pó, detergente, qualquer outra coisa, tudo era vendido dessa forma. Eles fizeram um estudo, ver qual era a resistência das donas de casa ao receber essa pessoa. E todas elas tinham basicamente umas 3 perguntas na cabeça, e essas perguntas eram: quem era essa pessoa, o que ele queria e de onde ele era. Então, eles incorporaram num discurso de vendas dele, um script de vendas, e toda vez que eles batiam a porta, quando a pessoa abria, eles já respondiam todas essas perguntas. Falavam: olha, eu sou Ronaldo, eu sou do Instituto Convencer, e eu estou aqui para poder te passar uma nova aula, e aí você coloca isso já de cara. Então essa parte do ethos, ela é importantíssima para poder confortar o cérebro reptiliano. A gente precisa associar isso, por isso que no começo da sua abordagem, que é o momento ali mais tenso, né, por telefone, qualquer outro lugar, você precisa colocar isso aí, quem você é, de onde você veio, a empresa que você representa e qual que é o seu objetivo aqui. E nesse objetivo, depois a gente vai ver algumas técnicas de vendas para você usar esse objetivo de uma maneira até mais confortável para ele. Porque se você falar: eu vim aqui para te vender algo, na verdade ele vai ficar já armado porque ele não quer comprar. Então você precisa fazer com que o cliente às vezes até desarme. Tem um fechamento
onde a gente já começa falando que, olha, eu não estou aqui para te vender nada agora. Quando você fala isso para o cliente, você já alivia a decisão de compra dele, porque é um momento tenso na negociação. Então, quando você fala, eu não estou aqui para te vender nada agora, não quer dizer que você não possa vender daqui 15 minutos ou 20 minutos. Você não está nada para vender lá agora, porque ele ainda precisa entender o seu processo. Então, você tem que falar de onde você veio, quem você é e qual o seu objetivo ali. Você está ali para apresentar um produto novo, você está ali para poder mostrar uma proposta nova e você precisa deixar isso bem claro no começo. O segundo pilar que ele apresenta para a gente é o patos. Patos com TH também. Patos fala sobre a comunicação emocional. Então ele já falava que a gente tinha que fazer algum link emocional. Como que você pode fazer isso? Você pode contar história, você pode mostrar alguma coisa para a pessoa, você pode fazer com que a pessoa imagine alguma coisa. Você já deve ter passado por essa situação. Leu um livro, achou ele muito bom, depois foi ver ele no cinema e achou que não foi tão bom assim. Sabe por que isso? Porque, na verdade, sua imaginação ela tem capacidade de criar histórias incríveis. E isso faz com que as pessoas consigam fantasiar ou viver uma experiência que ela nunca viveu. A gente fala muito, olha, venda para o seu cliente experiência. Como que você vai vender para o seu cliente experiência? Você pode criar experiência fazendo com que o cliente realmente tenha vivido alguma coisa. A gente faz isso muito. Por exemplo, teve um cliente recentemente que comprou um apartamento nosso e ele anda de moto. E a gente fez uma parceria com a esposa dele, sem que ele soubesse, e a gente pegou todos os porta-retratos que tinha na casa dele, a gente pegou jaqueta de couro, que ele andava de moto, né? E a gente pegou capacete, bota e espalhou no apartamento como se o apartamento já fosse dele. E a gente convidou ele e os amigos dele para ir no decorado, a gente fez um jantar lá. O cliente, na hora que entrou, ele ficou comovido, até me comoveu também, porque eu não sabia que o pai dele tinha morrido recentemente, e ele viu uma foto dele lá com o pai dele e ele ficou realmente muito emocionado, porque ele viu que aquela grande conquista, o pai dele estava ali próximo dele, e ele teve a experiência de, mesmo o apartamento estando na planta, ele teve a experiência de estar vivendo naquele apartamento. E foi uma grande conquista para ele e aquilo fez com que o cliente ficasse realmente marcado. Mas nem sempre você vai conseguir fazer esse tipo de experiência com o cliente. E como você pode construir isso? Fazer um cliente imaginar. Pode contar uma história sua, você pode contar uma história de algum cliente seu, você pode fazer com que o cliente viva aquela experiência de ter o seu produto. É o que a gente fala sobre vender o cliente transformado. Quando você vende o cliente transformado, o que é? É o cliente usando o seu produto e o que ele vai ter de benefício disso. Então imagina quando você tiver esse produto e a sua vida a partir de agora vai ser assim, 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 assado. E você começa a fazer com que ele crie um roteiro, você tem que contar uma história. Então negociar é contar uma boa história. Segundo Aristóteles, você precisa saber contar uma boa história. Então, a partir daí, você consegue ter o engajamento emocional das pessoas. Esse engajamento emocional é fundamental para fazer com que o seu cliente ele tome a decisão de compra. Quando ele tomou a decisão de compra, aí a gente vai para o próximo passo, que ele fala do pilar, que é o logos. Logos é a palavra. Logos quer dizer a racionalidade. Porque ele dizia que a racionalidade era importante, assim como Platão e Sócrates falavam. Mas ela sozinha ela não convence. Mas você precisa dar conteúdo para o seu cliente para que ele possa se defender depois na mesa. Vamos supor que ele comprou, fez algum negócio com você e depois ele vai para a mesa com o cunhado, com um amigo e um monte de outras pessoas. Você tem a obrigação de dar conteúdo para essa pessoa para que ela possa se defender se alguém vier atacar pela decisão que ele tomou, que naturalmente, como a gente viu lá atrás, 95% são feitos de maneira instintiva, inconsciente. Então você precisa dar argumentos lógicos para embasar o seu conteúdo. Se você fizer esse pilar, que já está aí há mais de 2.400 anos disponível, você vai conseguir fazer com que o seu discurso vá de encontro a todas essas partes do cérebro e conforte essas partes e faz com que você tenha um resultado muito, muito maior. Então, reforçando, todo o seu discurso tem que ter ethos, patos e logos. Ou seja, tem que ter autoridade, você tem que falar quem está te embasando, você pode falar aqui nesse momento quanto tempo tem sua empresa, então uma apresentação breve da sua empresa, não precisa ser 17 slides sobre a sua empresa, mas você tem que falar quem é a sua empresa, mostra lá para ele uma foto da sede, mostra para ele o crescimento da sua empresa,
mostra para o cliente também como a sua empresa tem ajudado outras pessoas. Aí você vem com engajamento emocional, mostra qual é o resultado que outros clientes estão tendo com o seu produto ou serviço. E aí você vai estar tratando no Patos, né? Você vai estar levando o cliente até alguma experiência, você vai trazer dados, números, estatísticas, matérias, tudo que possa agregar e consolidar ainda mais a decisão de compra do cliente. E na próxima aula nós vamos falar como os 8 passos faz sentido com esses estudos, tanto de Aristóteles da retórica quanto do cérebro triuno. E você vai ver como ele se encaixa e como você vai poder usar ele a partir de agora. Te espero lá.